Olá, seja bem-vindo a mais uma rodada com os nossos representantes eleitos no âmbito estadual e no âmbito federal. Tanto aqui para a Jovem Pan 88,7 FM, que é a Jovem Pan de Blumenau para todo o Vale Europeu, como também na Clube FM 89,1, que é a rádio tradicional, a primeira rádio de Santa Catarina, transmitindo de Blumenau para mais de 40 cidades. E você também nos acompanha pelos nossos canais online. Hoje está comigo Armindo Vogue, representando a Clube FM, e estamos recebendo aqui nos estúdios da Força do Rádio o ex-prefeito de Blumenau e deputado estadual eleito, Napoleão Bernardes. Seja bem-vindo aqui aos estúdios da Força do Rádio. Neto, coisa boa estar com você, coisa boa estar de volta aqui à Força do Rádio, com você, com o Armindo. Obrigado pela gentileza da oportunidade, é bom estar na Força do Rádio, Jovem Pan, na Clube, e estar ao lado de vocês, conversando com a gente amiga, tanto de Blumenau quanto do Vale do Itajaí, do Vale Europeu. Obrigado pela gentileza da oportunidade. Deputado, primeiro parabéns pela vitória. Uma das características do senhor é a voz forte, a jovialidade, o carisma. E quando as pessoas olham carisma, voz forte, elas sempre associam a pessoas que têm possibilidade de boa comunicação. E o senhor falou dessa palavra, de voltar aqui à Força do Rádio. Algumas pessoas sabem da passagem do senhor aqui como radialista, outras não. Como é que foi essa trajetória de radialista e como agora político? Foi uma oportunidade de vida muito importante, momentos dos mais felizes da minha vida. Passei enquanto comunicador, enquanto profissional de rádio. A minha vida profissional, a minha primeira oportunidade, meu primeiro emprego, meu primeiro trabalho se deu justamente em rádio, se deu na Força do Rádio, na então Rádio Nereu, uma rádio que é uma referência tanto para Santa Catarina quanto Brasil, inspira e orgulha a todos nós. Eu tinha de 15 para 16 anos, lá conheci o Armindo Vogue, o Neto ainda era muito novo para eu tê-lo conhecido naquela época. Verdade. Mas o Armindo eu conheci lá na Rádio Nereu, de 15 para 16 anos, e tive então lá a minha primeira oportunidade, era no programa aos sábados à noite, chamado Falando com a Cidade. Então das 9 às 10 da noite, todos os sábados. Pouco mais tarde, voltei à Força do Rádio, aí como comunicador da Rádio Clube, uma rádio inspiração para todos nós, rádio pioneira, rádio de vanguarda, rádio que tem referência, que tem história. E aí foi por um longo período, de 2005 a 2012, de modo ininterrupto, apresentando A Hora do Povo, campeão de audiência, né, um dos campeões de audiência da Rádio Clube. Tivemos momentos muito especiais, né, de muita emoção, de muita solidariedade, de muita informação, e sempre naquele espírito da Rádio Clube, e o espírito que é próprio da Rádio de Blumenau, que é o espírito da mão amiga, de estender a mão, da comunicação amiga, da comunicação próxima. Então a experiência, tanto na Nereu quanto na Clube, foram experiências maravilhosas, e eu tenho muita gratidão em relação a isso. E isso também contribuiu para a minha jornada na vida pública, no sentido de conhecer, né, na palma da mão, né, os sentimentos das pessoas, as necessidades, as demandas, as prioridades, e tudo isso reforçou a minha vocação para atuação na vida pública. E deputado, acompanhando a sua vida como comunicador, a gente acompanhou uma palavra que o senhor usou, como campeão. E logo depois, quando o senhor, tendo a comunicação, avançou para vereador e sendo um dos campeões de voto. Como é que foi esse salto? Eu tinha disputado 2 eleições, e em 2 eleições eu me tornei suplente de vereador. Disputei uma eleição aos 17 anos, bateu na trave, foi por um tris. Lá o Armindo Vogue me conheceu com uma variante laranja, ano 73. Isso que era o ano 2000, né? Então, 27 anos de uso. Para pegar, tinha que empurrar. Empurramos muito, né? Trocamos muito pneu, vazou muito óleo. Né? Disputamos aquela primeira eleição aos 17 anos. A segunda aos 21. E também bateu na trave. Eu acabei me elegendo vereador na terceira eleição, aos 25 anos, e aí fui campeão de votos. Até hoje, a votação a maior de Blumenau para um vereador de primeiro mandato. Mas eu sempre associo que a persistência, ter tentado uma, ter tentado 2, ter dado certo na terceira, mostra que realmente eu estou na política por vocação. Não era fogo de palha, até porque quando eu venci eu já estava numa posição profissional, enfim, encaminhada na vida. Já era advogado, já era professor concursado na FURB, na universidade, então eu já tinha uma vida profissional. E ainda assim, persisti. Isso significa dizer, essa resiliência, que é fruto justamente da vocação, é por acreditar naquilo, é por desejar aquilo. Então fomos campeões de votos aí na eleição de vereador e na de prefeito. Fui o prefeito mais jovem, 29 anos, e o mais votado da história de Blumenau até hoje, 72% dos votos. E a reeleição também foi campeã, porque a gente teve a maior votação proporcional do segundo turno em Santa Catarina, lá em 2018. Em 2016.
Deputado, o senhor citou que em 2 eleições o senhor quase chegou, bateu na trave. O senhor se elegeu vereador, se elegeu prefeito do Blumenau, foi para uma eleição estadual como candidato a vice-governador e perdeu. Esse aprendizado lá do início da carreira política, né, de ter perdido 2 eleições, soube lidar melhor quando perdeu para vice-governador, quer dizer, não foi o senhor eleito? Como é que foi essa frustração? Como é que se trabalha essa questão, hein? Olha, é da vida, né? A vida tem altos e baixos, tem ganhos, tem perdas, faz parte do processo. E bola para frente, seguir adiante. Eu sou alguém muito otimista e muito esperançoso. Claro, não vamos tapar o sol com a peneira, né? Não dá pra dizer, perdi, fiquei feliz e tal, entendi. Óbvio, né? Há um momento de frustração. Mas o que o ser humano tem que fazer é olhar para frente, né? Seguir adiante, aprender com os erros, né? Somos todos humanos, portanto, somos todos possíveis aí dos erros, das falhas, né? E seguir adiante, se preparar. Então, perdi a eleição de vereador, voltei a estudar, fui me aperfeiçoar, busquei outras oportunidades. Perdi a eleição de vice-governador, voltei à sala de aula 2 vezes. Voltei a fazer exatamente o que eu fazia antes da política. Voltei a dar aula na FURB, voltei a estudar, fui para o doutorado na área do direito público, percorri o estado de Santa Catarina, conhecer melhor, entender melhor as demandas, as vocações, as necessidades. Empreendi na vida privada, né, como advogado, né, na minha atividade profissional. Então, enfim, a vida é isso, é uma mescla de vivências e experiências. E hoje chega o mandato de deputado estadual aos 40 anos, com mais cabelos brancos, né, mas que representam justamente essa mescla das vivências, das experiências, e me deixam hoje muito mais seguro da certeza de fazer um grande mandato de deputado estadual em favor de Blumenau e de todo o nosso Vale Europeu. Com relação, deputado, foi vereador, prefeito do Blumenau, o que essas experiências vão lhe ajudar na Assembleia Legislativa? A mais recente, por exemplo, a experiência de prefeito. Existem muitas pautas que tratam na Assembleia, fruto de leis em relação ao governo do Estado, que a gente chama das pautas municipalistas. Ou seja, eu penso que o deputado estadual ele é quase que uma ponte, uma ligação, um elo, uma conexão entre as cidades e o governo do Estado, entre as cidades e a Assembleia Legislativa. Então eu quero ser um advogado de defesa das causas dos municípios, das causas das cidades, porque é na cidade, no município, que a vida das pessoas acontece. Quem mais sabe, quem mais conhece as prioridades, as demandas, as necessidades da sua cidade são as pessoas de lá, são os líderes de lá. E um deputado estadual é o porta-voz disso, né? Tem que ser um embaixador disso, um advogado de defesa disso. Então, um compromisso muito firme eu tenho nessa causa municipalista. A visão do executivo, a visão de ter passado como prefeito, a gente sabe onde o calo aperta, portanto, no dia a dia da gestão de uma prefeitura. E guardadas as proporções, né, o fato de ter sido vereador, né, eu vou para a Assembleia Legislativa, que é uma atividade legislativa. Né, e fui vereador, que também era uma atividade legislativa. Então essas duas somas de duas vivências, elas são muito importantes e me dão a convicção e a segurança de fazer um mandato que possa orgulhar as pessoas da decisão que tomaram. Deputado, o senhor teve aí um período de 4 anos, esse hiato que aproveitasse para a questão particular, pessoal, profissional, mas essa ligação política e como relatasse, de fazer uma caminhada por toda Santa Catarina. Quais são as diferenças de Santa Catarina que o blumenauense não consegue enxergar? Já que sempre a gente fala que a nossa cidade é privilegiada. De fato, ela é privilegiada, considerada outras regiões de Santa Catarina? Quais são essas diferenças de Santa Catarina? As diferenças estão basicamente voltadas para as vocações. Né? As vocações especialmente de atividade econômica. Aqui a gente tem uma vocação para tecnologia, para o metal mecânico, para o têxtil. Aqui existe toda uma vocação, né, muito forte em determinados segmentos. A grande diferença realmente de Santa Catarina está no seu vocacionamento, porque nós temos regiões muito específicas em termos de vocacionamento econômico. Agora, olhando assim de modo geral, por um lado, Santa Catarina é um estado relativamente homogêneo, em termos assim, das dificuldades. Porque a mesma pauta de reivindicações que a gente tem aqui no Vale, pegar um exemplo específico, infraestrutura. Né? A gente reclama das nossas rodovias, da malha rodoviária, nesses aspectos. Esse mesmíssimo problema, essa mesmíssima demanda, também é a número 1 em todas as listas de reivindicação de todas as demais regiões. Eu saio muito cedo de casa, passo frequentemente ali perto do Hospital Santa Isabel, eu vejo ali e me deixa entristecido, porque quando a gente está um pouquinho doente, tá com uma febre, né, uma amidalite, a gente já fica um pouco, né, já não é um dia bom para nós. Agora imagina, né, quem sofre com uma doença grave, tem que andar sacolejando numa Topic, numa van,
andando 100, 200, 300, 400 quilômetros nas estradas esburacadas como são para ir numa outra cidade para fazer o seu tratamento de saúde. Isso é uma coisa que me dói na alma, isso me dói no coração, na alma. Quem passar de manhã cedo no Hospital Santa Isabel vai ler as placas daquelas vans, daquelas Tupix de prefeituras aí de outras cidades. Tem van dessa que vem do sul do estado. Aí imagina, se a pessoa que está naquela van vai ser a primeira a ser atendida, ela vai ter que esperar o último a ser atendido. E o último, né, vai ter que vir porque tem um primeiro para ser atendido. Tem gente ali que divide em calçada um pequeno sanduíche que consegue trazer. É uma coisa triste. Mas essa realidade que a gente vê aqui no Vale também se replica em todas as demais regiões. Em todos os lugares tem essa questão de apenas em algumas cidades terem determinados tratamentos e submeter as pessoas a essa coisa tão degradante de doente, né, já na sua dificuldade da doença, ainda sacolejar 100, 200, 300 quilômetros pelas rodovias precárias como são para chegar ao seu tratamento. Então só dei 2 exemplos pontuais para mostrar que as mesmas reivindicações elas estão no topo das necessidades de todas as regiões. Então neste contexto é um estado muito igual, muito homogêneo nas suas necessidades, nas suas reivindicações. A diferença, claro, tem regiões que têm, né, enfim, uma média de renda mais alta, outras uma média de renda mais baixa. As vocações econômicas, essas sim, são bem diferenciadas, mas fazendo uma radiografia do checklist das necessidades, Santa Catarina é muito parecida nas suas regiões em relação às suas necessidades. O que faz com que a gente vá para o mandato de deputado estadual conseguindo fazer um trabalho realmente estadualizado. Porque temas como esses são temas que perpassam todas as regiões de Santa Catarina. Então, trabalhando para uma situação, a gente resolve todas ao mesmo tempo. Deputado, só colocou a questão da saúde. Blumenau é uma cidade privilegiada. Acho que o médio Vale Europeu é privilegiado na saúde. Como trabalhar como deputado nessas regiões que são saúde, quando não é só o Estado, envolve o governo federal junto? Né? O que fazer? Né? O pessoal reclama que o que o SUS paga hoje para uma consulta médica, um exame, é um valor insignificante, não compensa para os hospitais. Né? O deputado pode atuar de que forma e o que fazer para que a saúde realmente seja melhor e que essas pessoas não sofram tanto em busca do tratamento médico? Em Santa Catarina, existem os hospitais públicos estaduais que custam uma fortuna e proporcionalmente falando, não entregam tanto quanto os hospitais filantrópicos. Para dar um exemplo, o que é um hospital filantrópico? Santo Antônio, Santa Isabel, esses nossos hospitais aqui de Blumenau. Que não são públicos. Que não são públicos, né? Eles também não são privados, eles são filantrópicos, eles são comunitários. A maior parte, o maior número de hospitais catarinenses tem essa natureza, são filantrópicos, como Santo Antônio quanto Santa Isabel. Então o Estado põe um caminhão de dinheiro, principalmente nos hospitais públicos, que custam uma fortuna e entregam menos que esse grande conjunto, que essa grande rede dos hospitais filantrópicos. Então um dos caminhos, né, que a gente vai defender junto ao governo do Estado é uma melhor redistribuição disso, para adotar mais o modelo desses hospitais, né, para que se chegue mais recurso em hospitais que entregam mais resultado, como Santo Antônio, quanto Santa Isabel, e isso percorre Santa Catarina. E também vocacionar cada um desses hospitais para que cada um possa trabalhar mais dentro da sua especialidade. E alguns temas são federais, né? Essa história da tabela SUS, como se chama, né? Que é o que o governo federal, através do SUS, paga por determinados exames, procedimentos, cirurgias. Isso é uma vergonha. Tem exame aí que o SUS manda não paga nem agulha para fazer o exame, quanto mais, né, o médico, os profissionais estão lá, a estrutura como um todo. Nesses temas federais, Santa Catarina tem o chamado Fórum Parlamentar Catarinense, que é a união dos deputados federais, senadores, e aí a gente tem que também tirar o chapéu e reconhecer, o governador eleito Jorginho Melo, por exemplo, já reuniu o Fórum Parlamentar Catarinense especificamente para debater as questões da saúde, para buscar mais recursos, para zerar a fila de cirurgias eletivas. Cirurgias eletivas são aquelas não emergenciais, aquelas que não são da emergência, da urgência, aquelas que são marcadas. Que estão represadas, e essas estão represadas da pandemia. Em mais de 100 mil. Então o governador eleito já reuniu o Fórum Parlamentar Catarinense, estabelecendo a saúde como prioridade, pedindo o apoio. Então o que o deputado estadual pode fazer nesse contexto? É também ser uma voz forte, também ser uma voz firme. O Estado tem que se dar as mãos e tem que se irmanar no sentido de buscar soluções. Aquilo que compete ao Estado, vamos lutar junto ao Estado. Aquilo que compete ao governo federal, vamos também se somar a essa luta, vamos também dar voz a essa luta, também vamos pegar junto em relação a essa causa para tentar buscar soluções. E deputado, com agora o cargo tomando posse em 2023, qual é a prioridade da sua visão, pensando agora regionalmente, olhando para Blumenau, o Médio Vale do Itajaí, qual é a prioridade de ação? Se tivesse que escolher
alguma ação, qual é que apontaria? Para ontem, né, é a necessidade de infraestrutura, porque é muito defasada. Uma pesquisa divulgada agora recentemente pela Confederação Nacional do Transporte demonstrou que Santa Catarina tem a pior malha rodoviária do Brasil. Imagina, a gente se orgulha tanto dos nossos índices de primeiro lugar, de pole position, campeão em tanta coisa, em termos de estrada, de rodovia, nós somos a pior do Brasil. Então, infraestrutura é uma necessidade para ontem. A própria questão da saúde é uma necessidade para ontem. Haja vista esse número de cirurgias represadas. Agora, para amanhã, a gente tem que olhar o futuro do trabalho, o futuro das oportunidades para as pessoas. A OCDE divulgou uma pesquisa ontem que, por exemplo, o Brasil é o segundo país do mundo que tem a maior proporção de jovens entre 18 e 24 anos que nem trabalham nem estudam. 36% dos jovens brasileiros de 18 a 24 anos nem trabalham nem estudam. É o segundo pior país do mundo nessa estatística, só perde para a África do Sul. Só para ter uma ideia de comparação, aqui no Brasil é 36%, na Alemanha é 10%, nos Estados Unidos é 17%. Qual a razão disso? É um ensino médio que não prepara ninguém para trabalhar, para o mercado de trabalho. Recebe o diploma do ensino médio e vai fazer o quê? Então não tem essa oportunidade direta, essa ponte, essa conexão. O jovem quer se preparar para o mundo do trabalho. E o mundo do trabalho está em transformação. Então, sendo defensor, até por ser professor, de ter um novo ensino médio, aproveitando a oportunidade da reforma do ensino médio que gerou essa possibilidade, um ensino médio mais técnico, mais profissionalizante, que leve o jovem direto para o mercado de trabalho, e isso vai ser uma guinada em relação ao presente, em relação ao futuro, observada a vocação de cada região. Isso que eu ia comentar, que eu ia dizer, às vezes se cria... A gente olha muitas vezes no superior que se criava muito curso que não tinha uma necessidade do mercado. A gente diz na área de comunicação, de rádio e televisão, a gente tem uma previsão de um apagão de mão de obra. E bate bem nessa questão que o senhor falou. E na área comercial e serviços, o que falta, a gente também sabe, é muito profissional para a área comercial, que é a área que faz o dinheiro circular. E também não existe, e aí de modo geral, não existe um curso para isso. Entendi. E é onde a pessoa tem uma rentabilidade, quem vai bem, é excelente. Deixa eu aproveitar esse gancho, deputado. Aí entraria, creio eu, a questão do ensino técnico. Claro. Que se fala muito em faculdades, e todo mundo está na mente de faculdade. E poucos falam em ensino técnico. E justamente é esse que prepara o jovem para o mercado de trabalho, onde ele vai conhecer uma profissão e, se decidir realmente seguir essa profissão, vai fazer faculdades. Então, as pessoas estão pulando uma etapa, né? E até ter a renda para fazer essa faculdade. Justamente, uma boa renda, porque tem muitas pessoas formadas no ensino técnico ganhando muito mais do que um recém-formado na faculdade. Porque tem justamente a experiência, né? Porque a vivência no dia a dia. Então, como incutir isso no jovem, como trabalhar isso na escola, né? De que realmente ele tem que passar por essa etapa, né? É igual um casamento, né? É namoro, noivado, casamento. Então, é a escola básica, normal, o ensino técnico e a faculdade. Como Exato. convencer e como fazer um trabalho, né? De que as pessoas valorizem mais o ensino técnico? Na minha visão, 100% do ensino médio, o jovem já tem que sair com o ensino técnico na mão, profissionalizante na mão. Muitos países do mundo fazem isso. E aí depois, cada um, se quiser, vai fazer a faculdade que bem desejar e até com a condição para isso, porque já vai estar trabalhando. Porque hoje o ensino médio, né, enfim, ele não prepara especificamente para uma atividade profissional, para o mercado de trabalho. Então o jovem sai com o ensino médio na mão e aí? E vai para onde? Né? E aí é aquela história, né, do ovo da galinha, quem vem primeiro, né? A empresa quer experiência, o jovem não tem e nunca vai ter a primeira experiência, então não vai ter o primeiro emprego, a primeira oportunidade. Então o ensino médio profissionalizante, para mim, 100% do ensino médio tem que ter a grade profissionalizante técnica junto, observada a vocação de cada região, né? Enfim, Blumenau tem as suas vocações, o Vale Europeu tem outras, o Oeste Catarinense tem outras. Então o ensino médio profissionalizante vocacionado para as necessidades de cada região. E a reforma do ensino médio, feita na época por volta de 2018 e tal, ela começa a dar efeitos agora e vai permitir aos governos de estado isso. Então a minha defesa como deputado estadual é justamente aproveitar essa reforma do ensino médio que foi aproveitada em 2018 para entrar em vigor agora, justamente para que a gente tenha a condição do ensino médio profissionalizante 100% em Santa Catarina. E nessa questão, o senhor acha que é o suficiente? Porque se percebe muitas vezes, se colocar muitas matérias na grade curricular do aluno. Você quer inserir tudo, quer botar o alemão, quer botar o italiano, quer botar o espanhol, né? E a pessoa não sai nem falando português, nem escrevendo português, nem entendendo português, né? Então o senhor acha que, às vezes, inserir muita coisa na grade curricular não é ruim para o aluno? Quer dizer,
se deixa colocar, dizemos, o ensino técnico realmente, que é viável, interessante, que vai gerar renda, para se colocar alguns temas que é importante, mas talvez não necessariamente. A reforma do ensino médio foi aprovada pelo Congresso em 2018 e ela prevê justamente esse escalonamento das disciplinas de modo a, claro, garantir a formação, né, mínima ali do ensino médio, daquilo que é absolutamente necessário, e permitir uma grade, né, técnica, profissionalizante, para que o aluno saia no ensino médio já com seu diploma de curso técnico, de curso profissionalizante e preparado para as necessidades do mercado de trabalho. Então essa é uma pauta que a gente vai defender firmemente aí como deputado estadual. E agora sim, se tivéssemos duas obras, o senhor que foi prefeito sabe da ilha que Blumenau se tornou por causa da falta de infraestrutura. O que seria prioritário hoje se eu elencasse 3 obras? Jorge Lacerda, o prolongamento da Via Expressa ou um asfaltamento, uma ligação de Blumenau para Guabiruba, para a região de Brusque? As 3 são necessárias, né? As 3 são muito importantes e a gente não pode trabalhar por exclusão. A gente vai ter que defender as 3 bandeiras porque todas elas, né, a gente tem essa carência histórica e o próprio Estado, para permitir e promover o desenvolvimento econômico, ele precisa ter artéria, né, para fazer as ligações. Quando a veia está entupida, né, o corpo morre. Assim é em relação à economia, assim é em relação à vida das pessoas também, assim é em relação à vida do Estado. Então, eu defendo uma linha de um Estado mais leve, de um Estado mais enxuto. Então, você é um deputado, né, para não deixar aprovar, né, aumentos de estrutura, aumento do peso da máquina pública, para também não deixar passar aumento de imposto. Né, as pessoas, o trabalhador, o empreendedor já pagam demais, né, já custa muito. Então, eu defendo um Estado mais leve, um Estado mais enxuto. Não vou votar jamais, né, em favor do aumento, né, da despesa da máquina pública, do custeio da máquina pública. Vou defender sempre e trabalhar e votar a favor do enxugamento, da leveza, para ter mais musculatura, para ter mais capacidade de investimento, justamente para investir naquilo que é prioritário e importante. Deputado, 4 anos de mandato parece longo, mas analisando é muito rápido. Né? São muitas necessidades que tem Blumenau, Vale Europeu, Santa Catarina. Como trabalhar isso? Porque se começar um novo governo agora em janeiro, é em 6 meses para tentar conhecer a máquina pública. Daqui 2 anos temos eleição para prefeito municipal, vereadores de novo, e toda a Assembleia acaba se movimentando em torno dessa eleição. E quase 1 ano antes de terminar o mandato, começa uma nova eleição para governador e deputado de novo. Como conseguir trabalhar, já que a burocracia, né, ela é muito grande em qualquer projeto? Eu quero ligar Blumenau a Guabiruba, né? É um processo que vai levar 4 anos aí para frente, né? Como conseguir agilizar esse processo? O que teria que mudar na máquina pública para ser mais rápido esses processos? Uma tese importante, uma coisa que às vezes as pessoas têm dificuldade em compreender, né? É que, por exemplo, pegar uma obra específica. Às vezes o Estado tem que licitar primeiro um projeto de engenharia. Então tem uma licitação que leva 4, 5, 6 meses para escolher a empresa que vai fazer o projeto de engenharia. Aí com esse projeto pronto, aí se faz uma outra licitação de uma outra empresa que vai executar a obra. Então só somando os 2 tempos das 2 licitações, aí a gente já tem 1 ano. Né? Então, o tempo da administração pública, por conta da lei, não é uma questão do administrador público necessariamente. Isso aí é conta de lei. Né? Então, só aí é 1 ano. Né? E só captar o recurso, aí já vai mais uma eternidade, porque tem uma série de etapas. Né? Se a gente precisar um financiamento internacional, por exemplo, precisa aval até do Senado. Então, é uma coisa muito doida. Precisa do Tesouro Nacional, do Senado. Então, são etapas burocráticas que não é da vontade do gestor. É da própria legislação. Então, claro, esses temas são mais federais, mas a gente está aí para também botar o dedo na ferida. A gente também tem que tornar a legislação respeitados os controles, garantida a transparência, garantido o controle, mais licitações ou legislações que sejam mais flexíveis nesse sentido. Hoje tem muita tecnologia, tem muita gente de olho, hoje está mais fácil controlar, hoje está mais fácil da transparência e o tempo da sociedade está mais acelerado, os governos têm que acompanhar. Para os governos conseguirem acompanhar o tempo da sociedade, também a legislação tem que ter, né, menos amarras, né, até porque com o dinamismo, né, da própria tecnologia, o controle, que é uma necessidade, e a transparência, que é outra necessidade, hoje são até mais fáceis. Então, né, enfim, eu tenho trabalhado muitos temas da gestão pública, tenho estudado muito as questões da gestão pública. Fui palestrante recentemente na Semana de Administração Pública da ESAG-UDESC.
A ESAG é uma das principais escolas de administração do Brasil. Escola catarinense, né? Um orgulho para todos nós, é nível da Fundação Getúlio Vargas, é uma referência. Então a gente tem debatido muito, né? E vai buscar levar para a Assembleia, naquilo que nos couber, essas oportunidades para o aperfeiçoamento da legislação, para simplificar, para desburocratizar, para tornar as coisas mais rápidas por um lado, garantindo por outro transparência e controle, que são fundamentais para acabar, né, com esse mal da corrupção, por exemplo. Mas entraria também essa questão da lei e da justiça. Você vê que hoje o gestor público tem receio, tem medo de assinar um documento, de iniciar qualquer processo, porque a qualquer momento pode vir um promotor de justiça e abrir uma ação contra o gestor público e que se arrasta a vida inteira. A prova agora está aí, o Natal em Blumenau de 2019, agora que foi dito que não tem nada. Né? Cria uma suspeita, né? Não, mas ficou quanto tempo também esse processo? 2019, 2022. Né? Temos aí 3 anos... É que o gestor ficou naquela, mas será que eu fiz alguma coisa errada mesmo, né? Então, 3 anos, não tem nada errado. Então, o formato de abrir uma ação contra um gestor, ou contra uma administração, contra um parlamentar, não teria que ser revisto também, deputado? O Brasil tem, né, essas amarras, né, que de fato precisam ser bem observadas, porque por um lado a gente precisa ter a garantia do controle e a garantia da transparência. Agora, a gente também não pode ficar penalizando a boa-fé. Porque às vezes tem coisas que são detalhes técnicos, são discussões formais. Sou professor de direito. Então às vezes vai se discutir a minúcia. Se a letra A quer dizer letra A, se quer dizer letra B, se quer dizer letra C. Então esse tipo de coisa e ficar jogando para a plateia, né, tem muita ação que às vezes o Ministério Público entra, né, é noticiado em todo lugar e a pessoa nem foi citada, nem sabe do que se trata. Né? A gente é informado por jornalista, né, por repórter e tal. Né? Claro, o meio de comunicação fazendo o seu papel. Mas qual é o cabimento, né, de primeiro, né, a imprensa saber para depois o citado receber a sua citação? É uma coisa que mostra que tem gente aí querendo aparecer. E não é o judiciário que tem que aparecer. Quanto menos o judiciário aparece, né, mais resultado ele dá. Né? Tem poderes que têm que ser discretos. O judiciário tem que ter o resultado final, não. E eu até penso assim, a divulgação tinha que ser no resultado final. Não, se o sujeito for condenado, beleza. Porque lá atrás, daqui 10 anos, dizer que o sujeito foi absolvido, a pecha já pegou, né? Sim. E processo é o seguinte, qualquer um pode entrar com processo contra qualquer pessoa. Um processo não quer dizer absolutamente nada. O que vai dizer ao final? Absolvição ou condenação. Processo qualquer um pode entrar, né, contra qualquer pessoa. O Neto falou tal coisa de mim, eu entro com um processo de dano moral. O Neto está sofrendo um processo. Quer dizer alguma coisa? Não. Vai representar alguma coisa quando? Se ele eventualmente for condenado. Aí não. Aí sim. Aí ele vai ter alguma situação. Então a gente tem que trabalhar melhor essa cultura, né? Porque essa cultura assim de demonizar e criminalizar, né, toda e qualquer situação, né, isso realmente vai gerando uma inibição. Político, né? E assim, vamos pensar o exemplo da iniciativa privada. Imagina se, às vezes, o sujeito querendo acertar, o funcionário, o profissional querendo acertar, o cara criativo, o cara inovador, querendo fazer acontecer. Pô, quantas empresas aí, né, tentaram 10 produtos, no 10º foi o sucesso, né? Agora imagina se penalizasse o sujeito na primeira, tu tentou aí, deu errado, tá fora, querido. Né? Pô, se a gente começar a penalizar, criminalizar, imagina quanto talento a gente perde. E hoje tá assim na administração pública, né? Tá difícil conseguir bons gestores em cada funções em função disso, né? O receio. Então eu penso que essa cultura assim, partir do pressuposto que está tudo errado, né? Eu acho que a gente tem que mudar até nós como sociedade e a cultura. Temos que partir do pressuposto da boa-fé e se lá na frente realmente se comprovar alguma coisa, aí a condenação efetivamente. Até a minha pergunta ia nisso, como o senhor é uma pessoa que estuda, tem esse conhecimento de graduação, mestrado e doutorado, como é que o senhor teve passagem pelo executivo, legislativo, agora legislativo estadual e todo um conhecimento jurídico? Ou seja, tem conhecimento dos 3 poderes constitucionais do Brasil, o judiciário, o executivo e o legislativo. Tá confusa essa questão? Como é que tem que harmonizar isso para que o gestor público possa ter tranquilidade, conseguir convidar pessoas competentes que não vão ficar com medo, o legislativo possa fazer o seu papel e o judiciário cumprir aquilo que lhe cabe? Tem uma frase popular, né? Cada um no seu quadrado. A gente tem que voltar a cada um atuar no seu quadrado. O judiciário tem um papel, ele tem que julgar. Então ele não tem que criar lei, ele não tem que dar entendimento de que ele acha que a lei quer dizer aquilo. Lei é lei, ele tem que cumprir a lei.
O legislativo também tem que cumprir o seu papel, porque também às vezes dá margem para o judiciário fazer isso, porque o legislativo deixa de legislar, deixa a coisa passar, vai empurrando com a barriga. Então, o legislativo tem que assumir o protagonismo do seu papel, que é fazer as leis, se a lei está omissa, esclarecer as leis, fazer isso pela via legislativa. Esse é o papel do legislativo, que tem que assumir o seu protagonismo, retomar o seu protagonismo, para que o judiciário possa ficar no seu quadrado, julgando, exclusivamente julgando. E, né, enfim, existem situações no mundo, eu lembro, meu pai era um advogado, enfim, muito tradicional e tal. O Armindo é mais dessa época que nós, né, Neto? Mas o que eu quero dizer é que, teve uma época que ninguém conhecia pessoalmente o juiz. Não estava ali na... Ou seja, tinha uma frase grande, o juiz fala nos autos. Nem dava entrevista. Não, a gente fala nos autos. O que quer dizer isso? Existem poderes que têm que ser discretos. O judiciário tem que, né, se manifestar nos autos. Esse negócio de dar entrevista, dar pitaco todo dia sobre todo tema também não faz sentido para o judiciário. Quem tem que se posicionar sobre os assuntos políticos é o legislativo. E o executivo tocar, né, o seu papel de governo. Então a resolução da volta da harmonia está aí. Cada um no seu quadrado. Esse é o espírito que a gente tem que ter. Como buscar isso? Dialogando? Diálogo, harmonia é um bom pressuposto. E a Constituição, ela acabou também dando... dá um exemplo concreto. Maioria é maioria. Então, assim, o Congresso aprovou uma lei, né, por maioria. Aí, às vezes, um deputado ou um senador que se sente inconformado em relação àquilo, entra com uma ação no Supremo. Aí um ministro, aí ele por uma liminar para tudo. Aí dá a tal da insegurança jurídica. Então, o Supremo também tem excessos e também age demais, porque ele também é provocado demais. Então, vamos lá. 513 deputados e 81 senadores foram eleitos. Um presidente foi eleito. Para uma lei ser aprovada, ela passa por uma Câmara dos Deputados por maioria dos 513, pela maioria dos 81 e assinada por um presidente. Aí pode um deputado inconformado entrar com uma ação no STF para um ministro por liminar derrubar tudo isso e dizer, calma aí que eu vou agora parar para analisar. Não faz sentido. Então, neste aspecto específico, a Constituição tem que dar uma limitada. Isso que eu falei do direito à ação, né? Cada um pode processar hoje o que quiser por qualquer um, por qualquer razão, por qualquer motivo. Aí o judiciário está abarrotado. Aí quando tem um assunto sério não é julgado, porque tem um monte de coisa ali que não vai dar em nada. Mas esse negócio de qualquer deputado inconformado ou qualquer senador inconformado, né, poder entrar com uma ação no STF, aí um ministro, um só, por uma canetada, por uma liminar, para tudo, se foi aprovado por uma maioria de deputados, por uma maioria de senadores e foi sancionado pelo presidente, uma maioria tem que valer, né? O sistema representativo é para isso. E bateu na trave aqui, o cara tem que lutar para ter mais voto lá na frente, né? E eleger mais deputado que pense igual a ele lá na frente. Estamos chegando ao final, deputado, mas deixar um espaço para também poder dar o seu recado mas sobre a sua ação na Assembleia Legislativa. Janeiro, fevereiro, o senhor toma posse, na verdade, começa a mandar como deputado estadual, então qual vai ser a sua frente de trabalho, qual vai ser a sua missão como deputado? Bom, desde já quero agradecer a São Rosa aqui a oportunidade. Vou trabalhar em duas linhas principais, a defesa das cidades, dos municípios, e temos um compromisso muito firme e muito forte com Blumenau e com todo o Vale Europeu, compromisso muito efetivo com Blumenau e com todo o Vale Europeu, e um segundo compromisso é das pautas das leis, né? Sempre lutando por leis e trabalhando por leis que tragam enxugamento da máquina pública, que tragam mais liberdade econômica, menos burocracia, mais simplificação, né, para que as pessoas possam ter a capacidade de ter a sua vida, ter a sua atividade, empreender, gerar o seu emprego, gerar a sua oportunidade. Então, nada que venha a onerar, pesar mais no bolso do contribuinte, pelo contrário, né, lutar por um Estado mais enxuto, mais leve, menos caro, menos custoso, para pesar menos no bolso do contribuinte e para o Estado ter mais musculatura para investir naquilo que é necessário na vida das pessoas. Perfeito. Agradecemos a participação do deputado estadual eleito, Napoleão Bernardes. Parabenizamos de novo pela votação, pela eleição. Os microfones da Rádio Clube de Blumenau, da Jovem Pan, estão abertos para que possa ser um elo junto à nossa comunidade de Blumenau, do Vale Europeu. E a gente agradece sua participação. Neto, querido, obrigado pela oportunidade. Armindo, da mesma forma. Um abraço a toda a gente amiga que nos acompanha aqui pela Jovem Pan, pela Clube, pela Força do Rádio. Muito obrigado.
E você acompanhou aqui pela força do rádio, através da Jovem Pan 88,7 FM e da Clube FM 89,1, mais uma rodada de conversa com os nossos representantes eleitos, o ex-prefeito de Blumenau, ex-vereador e agora deputado estadual eleito, Napoleão Bernardes. Este e outros vídeos você também encontra nas nossas redes sociais, Facebook e YouTube, e também nas demais como Instagram e outras ferramentas aí que você encontra na internet com o nome da Clube FM Blumenau e da Jovem Pan Blumenau.